Bom dia, meu povo. Hoje, sábado, tudo tranquilo, Manaus amanheceu chovendo. Vou fazer aqui uma leitura da semana que passou, que para mim foi uma das melhores semanas para esse país. O presidente Lula ovacionado lá na ONU. O presidente Trump reconheceu a humildade e a capacidade de liderança do presidente Lula. E graças a Deus o Brasil continua no rumo certo. Agora de manhã aqui em Manaus, eu assistindo os próprios empresários falando do crescimento de 12% do turismo. Aliás, nos últimos 12 anos, crescimento, vamos dizer assim, absurdo. Mas absurdo pro lado bom. Gente, hoje de manhã eu assisti agora uma reportagem de uma criança, eu acho que um ano e meio de idade em São Paulo, que recebeu um coraçãozinho que cabia na palma da mão do doutor. Eu fico imaginando, pô, como é que esses caras colocam um coração dentro de uma pessoa, né? Que aquele monte de veia que tem. É um negócio só a ciência mesmo para explicar. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não entra no céu, é mais fácil, não sei o que, de um elefante entrar pelo buraco de uma agulha de que um rico. Não acredito nisso, não. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser rico, não é. Não é. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sabia que tem um empresário em São Paulo, rico, que ele tem uma frota de aviões pequenos, só para transportar órgãos para as pessoas que precisam. Ele tem um convênio com o Hospital de Transplante lá em São Paulo. Então, o que eu quero dizer, esse cara tem dinheiro, mas ele faz ações voltadas para a humanidade, voltadas para as pessoas. Então ele é um homem bom, ele é um empresário bom. O que não pode é você ter dinheiro e ser orgulhoso, ser mesquinho, né? Desprezar o seu próximo só porque você tem dinheiro, você é o cara e não ajuda ninguém. E isso aí pode ser pecado. Pode ser pecado isso daí, mas um cara que tem dinheiro e faz o bem, não é pecado de ter dinheiro não. Uma vez eu ouvi um pastor pregar num culto dele, dizendo, se você tem dinheiro, compre o que você tem vontade, compre uma casa com piscina, compre fazenda, compre um carro bonito, compre avião, compre o que lhe der vontade de comprar. Agora, seja bom, seja humildes. Pronto, está resolvido o problema. Então não é pecado ter dinheiro, é pecado quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro ser perverso. Isso aí é pecado. Voltando para a política, há pouco, ontem, numa entrevista do Ciro Nogueira, presidente do PP, que agora se juntou com outro partido, não estou lembrado, acho que foi União Brasil, né? Não estou lembrado aqui, dizendo que a direita está muito... que a direita passou dos limites. E é verdade. Passou dos limites e passou das burrice. Né? Porque eles fazem coisas que não tem sentido, a Constituição não permite. Quando chegar no Supremo, essas ações deles aí, o Supremo vai derrubar, como a própria PEC da anistia para os golpistas, que ainda vai ser votado na Câmara e no Senado. E o Supremo, claro que o Supremo não vai deixar vigorar isso daí. Não vai deixar, porque se o Supremo deixar, o Supremo, que é o guardião da Constituição, vai virar contra a Constituição. Então eles perdem muito tempo, né? E ainda colocam como pauta urgente. E tantas coisas urgentes para ser votado em benefício da população, esses deputados não fazem isso. É muito evidente que esses caras viraram as costas para a sociedade brasileira, gente. É um absurdo, a gente dá para perceber, eles não estão nem aí, cara.
não estão nem aí. Querem o voto impresso nas eleições, mas são a favor deles votarem secretamente. Eles são muito contraditórios, eles. Falam em liberdade, que o Brasil está sem liberdade, mas apoiam um cara que não gosta da liberdade, que mandava repórter calar a boca. Repórter mulher, que é bem que se diga. Repórter mulher, porque homem nunca viu o Bolsonaro mandar calar a boca. E também, gente, o Tarcísio de Freitas, segundo os bastidores aí, a própria imprensa, já retirou a candidatura dele a presidente do Brasil. Porque o Tarcísio sabe que esta eleição já está garantida. É do Lula mais uma vez. Eu não digo que vai ser o 4º mandato do Lula, não. Eu não digo que vai ser o 4º mandato. Eu digo que vai ser o 7º, porque, não, teve 3 dele, 2 da Dilma, porque a Dilma foi eleita pelo Lula, foi o Lula que elegeu a Dilma. Então só aí já são 5 mandatos. E agora o 4º do Lula. São 6 mandatos que eu vou contabilizar. 6 mandatos. 3 do Lula, 2 da Dilma e mais um do Lula agora em 2026. Eles têm tanta consciência disso, esse pessoal da direita, que o presidente da Câmara ontem também, num discurso, só faltou dizer: ninguém tira essa eleição do presidente Lula. Ele só faltou dizer isso. Se eu fosse um governador, candidato a Senado e candidato à reeleição, que está apoiando o Bolsonaro, se eu fosse eles, eu não fazia isso, não. Eu não ficaria contra, mas ficava calado, ficava na minha. Porque talvez ele vai ter voto desse pessoal que não é Lula e nem é Bolsonaro, que é o eleitor do meio que eu digo. Hoje no Brasil, para mim, tem 3 tipos de eleitores. Os que são Lula, os que são Bolsonaro e os que não são nem Lula nem Bolsonaro. É uma terceira via aí de eleitores. Que esses aí que foram para a manifestação de domingo passado. Não era o pessoal do PT que estava ali, não. Eram mais pessoas que não têm ligação nem com Lula nem com Bolsonaro, mas têm ligação com a soberania, com a decência, com a honestidade e com o Brasil. E vejam a importância, gente, do povo na rua. Eu me lembrei muito, passou um filme na minha cabeça, numa segunda-feira, há uns 20 anos atrás, na porta da CCE aqui em Manaus, quando tinha quase 6 mil operários, eu dei um discurso lá e comecei dizendo que nós, operários, não tínhamos que ter medo dos empresários, e sim eles que teriam que ter medo de nós trabalhadores, porque nós somos muito, e quando a gente se une, não tem quem segure. A mesma coisa eu digo para um governo. O povo não tem que ter medo de governo para reivindicar. É o governo que tem que ter medo do povo. Está aí o exemplo. O povo se uniu, quase 2 milhões de pessoas em todo o Brasil. No domingo, Estados Unidos tremeu, comandado pelo Trump, que reconheceu que o Lula é uma grande liderança no Brasil e no mundo. A PEC da bandidagem não passou no Senado. Eu espero que não passe também a PEC da anistia. A PEC da anistia não tem que passar também, não. Não tem que ter perdão para golpistas de democracia, gente. Ontem, o Alexandre de Moraes liberou as redes sociais da Carla Zambelli. Ô, Alexandre de Moraes, se dá certo o que a Carla Zambelli queria, que era o golpe, talvez você não estivesse mais no nosso meio, Alexandre de Moraes. Você estaria ou morto ou preso. Você e sua família. Você e sua família. Aí você vem dar essa liberdade para Carla Zambelli ficar
de novo insuflando as redes sociais, que é isto que ela vai fazer. Ou você acha que você tivesse preso numa ditadura, você ia ter celular para estar tec-tec em redes sociais, Alexandre de Moraes? Não tenha pena de quem apoiou o seu assassinato, Alexandre de Moraes. Essas pessoas apoiaram o seu assassinato, seu, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente Lula. Esse pessoal não merece o mínimo de perdão e consideração. Eles têm que ser presos e com o maior número de pena possível que estabelece a Constituição do nosso país. Tentaram dar um golpe na democracia, na nossa liberdade. Não tem que ter perdão para esse pessoal. É pena máxima. É pena máxima. Já teve 7 tentativas de golpe no Brasil. Todos os organizadores, apoiadores tiveram a anistia, foram anistiados. E pasmem, todos voltaram a tentar dar o golpe novamente. Todos tentaram dar um golpe novamente. Então esse pessoal tem que ser punidos para eles respeitarem a democracia de um país, respeitarem a Constituição de seu país. Eu falo isso em Constituição porque numa ditadura militar não existe Constituição, ela é rasgada. Quem manda é os militares, só eles que mandam. Não tem mais o meu direito nem o seu direito, não tem, acaba. E era isso que esses golpistas tentaram fazer com a nossa democracia. Gente, tá vindo mais uma semana aí, Eduardo Bolsonaro, teve essa também, né? Que o Hugo Mota liberou para o Eduardo Bolsonaro, vou falar palavras simples, liberou para a cassação do Eduardo Bolsonaro, não aceitou ele ser o líder da minoria. Então, o povo está de parabéns, porque o povo quer a consequência disso. Se organizou, foi para a rua e teve essas vitórias para a pátria brasileira. Gente, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana e uma boa semana que se aproxima. Fiquem todos com Deus.